A escola é um espelho idealizado, digamos assim, da sociedade. Nós depositamos na escola tudo aquilo que não somos. Olá, essa é mais uma entrevista do canal Brasil e da revista Problemas Brasileiros, realizações da FEComércio São Paulo. Hoje conversaremos com o professor catedrático da Universidade de Lisboa, David Justino. O professor Justino foi ministro da Educação de Portugal e mais tarde presidente do Conselho Nacional de Educação. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado eu também pelo vosso convite. Para a gente abrir essa conversa, professor, o senhor coordenou recentemente um trabalho de análise do sistema educacional português nos últimos 100 anos. É claro que a educação sempre carece de melhorias, mas nos últimos 50 anos especificamente, a educação portuguesa teve avanços? Teve avanços muito pronunciados, muito significativos. Nós praticamente conseguimos, no quadro europeu, ter das evoluções mais destacadas que se puderam observar nos últimos 100 anos. Dou-vos só 2 ou 3 exemplos. Abandono escolar. Nós, há 20 anos atrás, tínhamos uma taxa de abandono à volta de 45%. Hoje, a taxa de abandono precoce está à volta dos 7 ou 8%. Não há nenhum país que em tão pouco tempo tenha conseguido fazer uma redução tão drástica. E, portanto, isso é bom. Ou seja, a taxa de escolarização aumentou e temos mais gente no sistema de ensino, no que diz respeito em termos relativos, porque em termos absolutos não temos, dado que a nossa taxa de natalidade tem vindo sempre a baixar e, portanto, isso é um dos pontos, quer dizer, nós temos muita gente a estar mais tempo e a completar o ensino obrigatório, mas nos últimos 10 anos perdemos 117 mil alunos, que é muito. Isso tem a ver fundamentalmente com a evolução da natalidade. Os últimos anos já foram mais interessantes porque a imigração tem contribuído para recuperar um bocadinho. Não muito, mas recupera um bocadinho. Temos outro aspecto que é importante. Nós, no início deste século, estávamos entre os países em que os estudantes tinham os piores resultados a nível internacional, nos estudos internacionais, e, chegado a 2015, estávamos na média da OCDE. Portanto, não foi só em quantidade, melhorámos em quantidade e melhorámos em qualidade. Nos últimos 10 anos as coisas já não são tão favoráveis, estagnou-se um bocadinho. A Covid-19 também foi um período que teve impacto. Os miúdos perderam, digamos, algumas das aprendizagens essenciais e, portanto, não sei se isso é recuperável ou não. Agora, estamos em condições, pelo menos, para manter a posição que nós tínhamos até agora. Isto é algo, veja bem, a escolaridade obrigatória, quando foi o 25 de Abril, era de 6 anos. Hoje a escolaridade obrigatória é até aos 18 anos. E de certa forma, as pessoas criaram uma expectativa de que, na verdade, vale a pena concluir a escolaridade obrigatória. No ensino superior, o número de estudantes também aumentou, excepcionalmente. Portanto, de uma forma geral, os indicadores do sistema de ensino são bons e, portanto, têm uma progressão que é uma progressão interessante. O problema que se põe depois aqui é que nós aumentarmos muito a escolarização, as qualificações, não criamos as oportunidades para integrar essas qualificações. Esse é o outro problema, que é o problema da adequação entre aquilo que é o sistema de ensino e aquilo que é a economia. Não é? O sistema de ensino progrediu mais rapidamente que a economia. E, portanto, quer dizer que uma grande parte desta juventude mais qualificada, perante a inexistência de oportunidades ajustadas à sua qualificação, acabam por emigrar e, portanto, circulam hoje na Europa em números muito consideráveis. O senhor tocou no ponto do 25 de abril.
A democracia foi um motor dessa mudança na educação no sistema português também? Claramente, claramente. Ou seja, era impossível obter estes resultados num regime que não fosse o regime democrático. Eh, Principalmente porque o regime do Estado Novo, o regime autoritário, limitou muito, ou seja, apostou muito na escolaridade primária, mas depois dificultava o acesso ao liceu e, acima de tudo, dificultava o acesso ao ensino superior. Ou seja, o ensino superior era só para uma elite muito restrita. E, portanto, de certa forma, a democracia, enquanto regime, favoreceu a própria democratização do acesso e hoje temos uma taxa de frequência, por exemplo, no ensino superior, que é muito boa. Não é? E, portanto, continuamos, no fundo, a produzir qualificações já elevadas, como nunca se produziu em Portugal. Nesse aspecto, digamos que o travão que o regime autoritário tinha posto, de alguma forma foi superado e ao longo destes últimos 50 anos nós conseguimos fazer do sistema de ensino uma coisa que os portugueses não têm que se orgulhar, mas acima de tudo têm que reconhecer que correu bem, correu bem. Temos problemas, temos bastantes. Isto não quer dizer que não possamos estar melhor e devíamos estar melhor. Agora, sei que é que a escola, a universidade, hoje estão abertas a um número imenso de pessoas e uma percentagem elevadíssima da população portuguesa. Isso é bom. Quer dizer, aumentou-se a escolaridade, os níveis de escolaridade melhoraram, mas ainda há o desafio da qualidade da aprendizagem, né? O Brasil também convive um pouco com esse problema. Queria que o senhor comentasse a respeito disso, da qualidade do ensino. Bom, nós, muitas vezes, quer dizer, a quantidade é inimiga da qualidade. Mas também se não aumentássemos a quantidade, a qualidade também não teria aumentado. E, portanto, digamos que a pressão da quantidade, termos mais gente a querer entrar e a estar mais tempo no sistema de ensino, obrigou a encontrar outras soluções. Os problemas da aprendizagem atual são problemas que decorrem em grande parte de que nós continuamos a ser um país eu diria, de pobres irremediados. Ou seja, uma classe média ainda frágil, que investe tudo aquilo que pode e deve na formação dos seus filhos, não é? Mas que depois a economia não cresce o suficiente para criar oportunidades para absorver essa população. E depois passa-se aquilo que se passa no futebol, que é transferências a custo zero. Ou seja, a sociedade portuguesa investe bastante na formação. Cada aluno que sai com o ensino superior custa à volta de 100 mil a 120 mil euros, não é? E depois saem a custo zero. Portanto, é a mesma coisa que você, num clube de futebol, não é? Fazer um investimento enorme na Sim. formação e depois eles vão jogar para outros clubes, nomeadamente para os rivais. É importante isso acontece. Portanto, na educação temos isso. Portanto, o que nós precisávamos é de ter mais crescimento económico. Nos últimos 20, 25 anos, a taxa de crescimento económico foi relativamente modesta, muito modesta, e a educação continua sempre a produzir qualificações, gente mais qualificada, etc. E, portanto, enquanto não voltarmos a repor este equilíbrio, dificilmente nós poderemos ter a oportunidade de reter alguns dos cérebros e enfim, dos potenciais especialistas que nós precisávamos ter e não temos. E em 2011, o senhor escreveu um prefácio do livro Jovens do Futuro, e o senhor dizia que era preciso convencer a sociedade e a classe empresarial como um todo da importância da escola e da educação. Passados 13 anos, esse quadro continua o mesmo? Julgo que melhorámos. Só que se nós olharmos para a estrutura industrial portuguesa e para a estrutura empresarial portuguesa, é feita de pequenas e médias empresas. Faltam-nos grandes empresas, ou seja, as nossas grandes empresas são empresas médias no quadro europeu. E são essas grandes empresas que podem não só criar emprego, mas acima de tudo podem apostar nas altas qualificações, nas qualificações mais elevadas. E, portanto, isso seria possível, nós precisávamos ter mais
sei lá, mais uma Auto Europa, precisávamos ter mais 2 ou 3 grandes distribuidoras, precisávamos ter, na área do digital, precisávamos ter mais 2 ou 3 grandes empresas globais e não temos. Poderemos vir a ter, como é natural, mas nada nos garante que isso venha a acontecer. Mas sentimos essa falta, ou seja, a escala e a estrutura do empresariado português é relativamente reduzido e pouco dinâmico, de forma a absorver aquilo que são as qualificações produzidas pelo sistema de ensino. E, portanto, o problema não está no sistema de ensino, o problema está na estrutura industrial e comercial, estrutura empresarial. Julgo que é isso. Quando se fala de que nós temos que investir em educação, porque isso contribui para o aumento da riqueza nacional, só é verdade se a economia produzir as oportunidades. Porque eu posso formar pessoas e depois não tenho a oportunidade de as empregar de acordo com as suas qualificações. Das duas, uma, ou vão para subemprego, e portanto com níveis de produtividade mais baixos, ou então vão para o exterior, imigram, como muitos têm imigrado. Agora, o contrário, em relação à conexão entre a escola e o mercado de trabalho. Na opinião do senhor, que já esteve na função de ministro da Educação, foi presidente do Conselho Nacional de Educação, como é que está a grade programática do ensino básico português? Está conectada às necessidades do mercado atual? Pois, essa é uma questão problemática. Porque assim, o sistema de ensino não tem que produzir só para o mercado. O sistema de ensino produz, em primeiro lugar, pessoas. Ou seja, pessoas, há uma diferença entre ser pessoa e ser indivíduo. Não é? Portanto, indivíduos temos, agora precisamos de tornar esses indivíduos como pessoas, ou seja, com personalidade própria. Isso tem a ver com o desenvolvimento de valores e a formação que esses indivíduos têm de criar uma identidade, de criar uma personalidade própria. Em segundo lugar, o sistema de ensino tem que formar cidadãos, ou seja, pessoas que vivam em sociedade, têm um conjunto de valores e têm um conjunto de responsabilidades para com os outros. E em terceiro lugar, precisamos de formar profissionais. Portanto, as três coisas não são incompatíveis. As três coisas. Imagino que isto é uma espécie de um tripé, daqueles bancos com 3 pés. Não é? Se você apenas olha para o pé do mercado, arrisca-se a que o banco caia. Porque você tem pessoas muito competentes, mas que não são boas pessoas. Não é? Ou seja, que não são pessoas com caráter, são pessoas bem formadas, etc. Não são pessoas bem educadas. E, portanto, tem que olhar para as três coisas. Uma parte, digamos, do contributo da escola não se faz nos anos imediatos. A gente pensa um pouco a dizer assim, está bem, sai da escola, vai para o mercado de emprego, o que é que vai fazer? Não, aquilo que me interessa é saber, quando sai da escola, qual é a carreira que ele tem à sua frente para poder concretizar tudo aquilo que está. Ou seja, a base está lá. Agora, é a própria integração ao mercado de trabalho que tem que ser feita ao longo do tempo, ao longo da carreira. E aquilo que se nota é que, quer dizer, mesmo em termos de remunerações, as grandes desigualdades vêm-se depois dos 35 anos. Ou seja, não é logo. Ou seja, as diferenças entre uma pessoa que tem um nível universitário e que outras que tenham o 12º ano ou o 9º ano, são relativamente próximas nos primeiros anos do mercado de trabalho. A partir de meados das idades 35, 36, as diferenças começam a surgir. Tá. Ou seja, os mais qualificados que passam a ter, digamos, melhores remunerações e melhores oportunidades. E, portanto, quando eu digo que tem que haver uma adequação entre a escola e o mercado de trabalho, eu não posso fazer da escola uma espécie de formação de mão de obra. Tenho que fazer da escola uma formação de pessoas. Pessoas, cidadãos e profissionais. E depois é o próprio mercado que vai moldar as competências e as qualificações que eles vão adquirindo ao longo da vida. Porque não é obrigatório que uma pessoa que tem uma formação específica durante a escola ou durante o ensino superior para ser engenheiro não possa ser um bom gestor ou não possa ser um bom político ou não seja, possa ser outra coisa completamente diferente. Portanto, não há caminhos, digamos, delineados. São as pessoas que têm que construir o seu próprio futuro. Bom, em meio a essas complexidades todas que o senhor está colocando, ainda tem a questão das novas tecnologias, o impacto da tecnologia na formação das pessoas. Como é que o senhor vê esse quadro em Portugal e na Europa como um todo nesse momento?
A primeira reação é sempre orientada por duas coisas. Ou se rejeitam as novas tecnologias. Isso não é bom para a escola. Ou então se adota as novas tecnologias acriticamente, sem qualquer adaptação, sem qualquer reflexão. Eu sou muito defensor que as novas tecnologias podem ajudar e devem ajudar, digamos, a escola. Agora, o que é necessário fazer é desenvolver aquilo que eu digo que é uma pedagogia do digital. Ou seja, como é que eu utilizo as novas tecnologias, nomeadamente na área do digital, para que os alunos aprendam mais. Não é para que eu ensine melhor ou pior. Não, é um instrumento para que os alunos aprendam mais e aprendam melhor. E, portanto, tem que se experimentar. Não podemos rejeitar ou tornar-nos meros utilizadores. A escola não pode ter uma formação orientada para o consumo das tecnologias. Tem que ser uma escola orientada para a capacidade de refletir e a capacidade de utilizar as tecnologias para fins próprios e para objetivos que sejam claramente delineados. Porque se não for assim, nós seremos escravos das tecnologias. É isso que nós não queremos, porque sendo escravo das tecnologias perdemos a liberdade. Quando nós falamos da educação numa escala global, sempre se usa o PISA, né, um ranking internacional como referência. E muitos países como Portugal e Brasil utilizam, né, se aplicam ao PISA. Nesse sentido, a sociedade deve ter informações sobre os resultados das aprendizagens em cada escola, de modo que escolas com notas menores acabam ficando mais estigmatizadas como escolas fracas, entre aspas. Como é que o senhor vê essa questão? A escola não deveria ser um ambiente menos competitivo, do ponto de vista da exposição dessas escolas que estão em pior colocação? Só quando você pretende proteger a escola dessa competitividade, você está a convidá-la para a inércia. Portanto, a competição é tão legítima ou tão útil quanto é a cooperação, quanto é, digamos, o funcionar bem. Não é? Eu sou defensor do conhecimento, digamos, dos resultados, porque os cidadãos têm direito a saber o que é que se passa. Não é? As aprendizagens estão a ficar melhores ou não estão? Os alunos estão a aprender melhor ou não estão? A escola está a adequar-se às necessidades da sociedade ou não está? Isto é fundamental. Os estudos internacionais colocam-nos perante um quadro comparativo e isso obriga-nos a pensar o que é que nós poderemos fazer de melhor para que estas escolas possam adaptar-se. Portanto, existem mecanismos, existem instrumentos para que escolas eventualmente mais frágeis, com piores resultados, possam encontrar saídas e que possam, de certa forma... Quer dizer, ninguém é desafiado com base naquilo que não conhece. E, portanto, não é um desafio, não é um mergulho no escuro. Quer dizer, as pessoas precisam ter essa informação para saberem o que é que nós podemos fazer melhor. Onde é que nós podemos intervir? Em que áreas é que é possível fazer mais e melhor? É isto que se coloca. E, portanto, os estudos, quer sejam os internacionais, quer sejam os nacionais, são decisivos. Existe esse problema a nível interno, quando nós publicamos chamados rankings, existe sempre o problema das escolas que ficam para trás ou que estão estigmatizadas. Sim. Só que elas já, antes de existirem os rankings, elas já estavam estigmatizadas. Porquê? Porque as pessoas criavam um ranking próprio. Em especial, aquilo que nós chamamos os insiders, os que estão a par das coisas. As famílias, os pais, as mães, que vão falando uns com os outros, não é? Dizem qual é a melhor escola aqui, qual é a melhor escola. A comunidade vai tomando conhecimento, vai criando um imaginário. Mesmo sem ter ranking. Mesmo sem o ranking. Agora, eu prefiro que todos tenham acesso à mesma informação do que apenas só alguns é que tenham acesso a essa informação. Sim. Porque eles existem, de certo. A informação existe e às vezes não é justa. Às vezes não é justa. E, portanto, nesse sentido, nós temos que correr, quer dizer, os rankings são um instrumento, eu costumo dizer que são como as anedotas picantes. Uma boa anedota picante não precisa dizer as geneiras. Porquê? Porque a maldade está em quem ouve, não está em quem diz a conta a anedota. Aqui é a mesma coisa. A maldade não está nos rankings. A maldade está em quem os utiliza mal. Porque eu posso ter o ranking como um indicador.
única e simplesmente. Agora, se eu utilizo esse ranking para estigmatizar, segmentar, discriminar, então isso é uma má leitura do ranking. O ranking permite muitas leituras. Portanto, o problema está sempre em quem utiliza o ranking e não no ranking. Pegando esse gancho da aferição de resultados no sistema educacional, o senhor comentava há pouco com a gente em relação à formulação de políticas públicas, que as políticas públicas têm que ser formuladas a partir de resultados, né? Para se saber onde está e aonde se quer chegar. Como é que foi a experiência do senhor no Ministério em relação a isso? O que o senhor encontrou e o que pôde desenvolver nesse sentido a partir de medições? A primeira coisa que eu fiz foi tornar públicos os resultados, nomeadamente das provas e dos exames. E, acima de tudo, eu posso lhe dizer só uma coisa simples. Em 2002, quando eu entrei, nós não sabíamos praticamente quanto era a taxa de abandono escolar. O que é algo grave, né? Foi das primeiras coisas. No fundo, convidei um demógrafo, uma demógrafa, que, com base no recenseamento de 2001, fez o levantamento conselho a conselho, qual era a situação. E passámos a ter, digamos que uma imagem que nós não imaginávamos. Porque se há zonas em que as taxas de abandono são mais reduzidas, há outras em que são altíssimas. E, portanto, nós não tínhamos uma imagem para isso. Foi nesse sentido que nós decidimos desenvolver um programa com base nesses dados para combater o abandono escolar. E conseguiu-se. Outros ministros vieram a seguir, deram continuidade, e essa é uma das razões. Porque nós passámos dos tais 45% de abandono escolar e hoje estamos 7, 8%. Ultrapassámos a Espanha, ultrapassámos uma grande parte dos países que não fizeram o mesmo tipo de trabalho. E, portanto, não basta dizer que se está contra. O discurso político é muito retórico. Sim. Não é? Repete algumas coisas. Mas depois não toma decisões, nem elabora planos ou instrumentos de acordo com a evidência que está disponível. E, portanto, é essa ligação que eu julgo que é relativamente importante. Quer dizer, não se pode resolver problemas sem se conhecer a fundo esses mesmos problemas. E, quer dizer, quando falo de evidência, é evidência estatística, mas não só. Quer dizer, nós temos que ter aquilo que se chama prospecção em profundidade, ou seja, conhecer o sentido das pessoas, conhecer a maneira de entender e sentir a cultura, muitas vezes, determinados estratos possuem. Muitas vezes conseguimos resolver e não conseguimos. Há alguns grupos culturais que entendem a escola como uma ameaça. Há outros que entendem como uma oportunidade. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é aumentar o número daqueles que pensam que a escola é uma oportunidade. E a questão da formação dos professores? É outro desafio. Como que se encontra Portugal nesse aspecto atualmente? Eu acho que Portugal, neste momento, está numa encruzilhada. Por quê? Porque, principalmente porque ensinar hoje não é a mesma coisa que ensinar há 20 ou 30 anos atrás. Não é só o problema das tecnologias, não é? Mas você tem hoje em Portugal novos fluxos migratórios, por exemplo, de pessoas vindo de regiões, porque até há 10, 15 anos atrás, a esmagadora maioria de filhos de imigrantes vinham de países de expressão oficial portuguesa, ou seja, em que o português era a língua oficial. Sim. E, portanto, Hav- podiam falar melhor ou pior, mas Havia alguma afinidade. Embora. não, a base da língua é fundamental. Hum. A base da língua é fundamental. Porque eu, sem ter a língua, não consigo entender a matemática, não consigo entender as ciências, não consigo. Pura e simplesmente. E aquilo que está a chegar hoje ao sistema de ensino é uma multiculturalidade, uma diversidade de origens, com características religiosas, linguísticas, completamente diferentes. E, portanto, esse é um dos grandes desafios. Ou seja, nós vamos ter que adaptar o sistema de ensino a esse novo desafio. Para além do desafio das novas tecnologias, não é? Saber se devo utilizar o telemóvel na sala de aula ou não, saber se vou fazer textos, os livros de textos, os manuais escolares digitalizados ou não, se eu devo utilizar o computador, se eu devo utilizar a inteligência artificial na sala de aula ou não. Isso são desafios que têm que ser refletidos. Por exemplo, estou a trabalhar com um conjunto de escolas vasto em que tudo isso é refletido com os professores.
Vamos lá discutir como é que se faz, como é que não se faz, quais são as experiências que vocês têm, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer. E, portanto, eh, a formação tradicional tem que ser adaptada a estes novos desafios. Primeiro, diversidade cultural. Em segundo lugar, revolução tecnológica. E, em terceiro lugar, não perder aquilo que são os referenciais fundamentais, que é formar pessoas, formar cidadãos e formar profissionais. Agora, o quadro disponível da ação é um quadro completamente diferente. A definição do que é um bom professor mudou e vai mudar ainda mais, então. Vai. E isso passa, de certa forma, por alterarmos os currícula na formação de professores, na formação inicial. Nós podemos fazer um esforço de recuperação junto dos professores que já estão dentro do sistema, através de formação contínua, mas temos que investir muito na formação de novos professores. E, portanto, eu não estou a imaginar que o professor seja uma espécie de animador de sala de aula, não é? E que a inteligência artificial resolve o resto, não. O problema é saber utilizar a inteligência artificial, utilizar os meios digitais como instrumentos para que os alunos aprendam melhor, sem prescindir do papel do professor. Porquê? Porque o processo de ensino-aprendizagem é um processo humano. Ou seja, há uma relação humana que se estabelece entre o professor, o aluno e a escola e a turma. Não é? E há uma dimensão humana que não é suscetível de ser respondida nem pela inteligência artificial, nem pela ação tecnológica. Portanto, o professor é sempre indispensável. Agora, tem é que estar disponível para utilizar esses instrumentos para fazer aprender melhor. Acho que é esse o grande desafio. E, portanto, nesse sentido, vamos precisar de mudar muita coisa. Um desafio que o mundo enfrenta atualmente é o da polarização política e a tensão das relações sociais. Qual o papel da escola no enfrentamento da polarização? Não é fácil essa. Ou seja, fundamentalmente pelo seguinte, o problema é saber porque é que há esta passagem desde uma época de incerteza para uma época de extremos. Foi o tema da minha última lição, foi precisamente sobre isso, sobre a incerteza. E qual era o risco que nós estávamos a correr? Precisamente aumentar de tal forma a incerteza que leva à extremação e à polarização. A escola pouco pode fazer sobre isso. Agora, pode evitar, se conseguir desenvolver um sistema de valores estável, reconhecido, pode evitar que essa extremação apresente expressões mais violentas, mais discriminatórias, mais racistas ou mais xenófobas. Quer dizer, é importante que a escola tenha esse papel, não no sentido de endoutrinar, mas no sentido de abrir aos alunos a descoberta da diferença. Ou seja, eu diria que é quase que ensinar para a diferença. E dizer que isto não é tudo igual, que as pessoas não são iguais, que os grupos não são iguais, que os países não são iguais e, portanto, que problemas como a tolerância, a compreensão, nós podemos manter a nossa identidade sem que isso possa colidir com a identidade do outro. E isso é a base da liberdade. Não é? Se nós tivermos uma posição de dominância de uma cultura sobre outra, então aí já é diferente. E a escola aí não consegue fazer nada. Agora, o que a escola tem é que capacitar as novas gerações com um conjunto de valores que permita, no fundo, entender, compreender e, acima de tudo, tolerar a diferença. Ou seja, não temos que ser todos iguais. Isso é fundamental. E, acima de tudo, a escola hoje tem pela frente não o saber fazer, mas o saber pensar. Ou seja, hoje ao aluno existe um conjunto de competências, digamos assim, que resumem-se a 3 ou 4 coisas fundamentais. Primeiro, saber pensar. Segundo, saber questionar. Ou seja, o aluno deve ter a capacidade de questionar aquilo que aparentemente é inquestionável. Dar-lhe essa inquietude de pôr em causa as coisas. Isto não é só, muitas vezes fala-se nisso como pensamento crítico.
Não. É algo que está muito para além do pensamento crítico, que é a capacidade de questionamento. E essa capacidade de questionamento tanto se põe em relação a temas que estávamos aqui a abordar, como se põe em relação a uma obra de arte. Ou seja, eu quando estou a ouvir, vou utilizar um autor que gosto muito, Rachmaninoff, por exemplo, os concertos para piano e orquestra de Rachmaninoff. Eu estou a ouvir aquilo porque eu estou sempre a questionar. E eu ouço aquilo regularmente e aparecem-me sempre coisas novas. Não é? Novas nuances. Novas nuances. É a mesma coisa, quer dizer, um livro que eu li há 50 anos atrás, eu hoje leio de forma diferente. Porquê? Porque as perguntas que eu tenho a fazer ao livro são diferentes. E o livro é o mesmo. O livro é o mesmo, precisamente. Pega num romance, pega num texto qualquer de política. O livro é o mesmo, só que a forma que eu tenho de questionar é diferente. Porquê? Porque eu tenho mais informação, porque eu tenho mais conhecimento e, portanto, permite-me formular, digamos, outras perguntas que de outra forma não formulavam. E, portanto, nesse sentido, saber questionar, a capacidade de questionar as coisas é fundamental, a capacidade de pensar é fundamental e, acima de tudo, não ir muito naquela teoria das competências. A teoria das competências hoje quer se transferir aquilo que é chamada gestão de competências das empresas para dentro da escola. E eu discordo disso perfeitamente por uma razão simples. Eu nunca vi um ignorante ser competente. Antes tem que haver o conhecimento. Claro. Ou seja, não há competência sem conhecimento. E, portanto, se eu quero valorizar o problema das competências, eu tenho que começar por valorizar o papel do conhecimento dentro da escola. E é isso que vai determinar que o professor será sempre indispensável nessa relação humana em torno do conhecimento. Portanto, as competências também são importantes. Não é? Os valores, as atitudes e até aquilo que eu designo do caráter das pessoas. Ou seja, que é o conjunto de características próprias daquela pessoa. Por isso é que nós dizemos muitas vezes são pessoas sem caráter, ou seja, não têm uma estrutura de características sólida. Mas é muito importante que tudo isto se baseie no conhecimento. Porquê? Uma razão simples. A escola é uma ponte entre o passado e o presente. E nós temos que assegurar para as novas gerações de que há um conjunto de conhecimentos acumulados ao longo de séculos, não é? Que são indispensáveis à vida. Quer dizer, o Teorema de Pitágoras tem 2000 e tal anos. Vamos deixar de ensinar o Teorema de Pitágoras? Quer dizer, ele pode tentar medir o terreno, por exemplo, não é? Como começou a agrimensura, pode tentar medir o terreno, não é? Correspondente a um triângulo quadrado. Mas se ele não souber o Teorema de Pitágoras, ele nunca mais mede aquilo. Quer dizer, mais quantos terrenos é que ele vai ter que medir, andar ali passo a passo a fazer a medição. Portanto, o que se põe aqui é precisamente de que há conhecimento que nos dá poder. Não é? Que nos dá o poder de resolver problemas, o poder de dar respostas, o poder de certa forma, de encontrar soluções. Sem esse conhecimento é difícil. Para entrarmos na reta final do nosso bate-papo, professor, quando as coisas não dão certo na educação, há uma tendência à culpabilização, ou a família culpa a escola, ou a escola culpa a família. Como é que é possível vencer esse círculo E vicioso? pelo meio ainda há os políticos também. Não é? Sim, os políticos Os também. políticos também. A pior forma de resolver problemas é encontrar culpados. Porque eu tenho um problema. Arranjo um culpado. E depois vou para casa dormir calmamente. O problema é que no dia seguinte, quando acordo, o problema está na mesma. Mesmo que o culpado esteja preso. Portanto, este discurso sobre a culpa é uma coisa que é inibidora de se resolver problemas. Aquilo que eu aconselho é que percam menos tempo a arranjar culpados e ganhem tempo a arranjar soluções. Isso é que é o mais importante. A escola precisa de soluções, não precisa de culpados. Agora, o discurso que existe é de mandar para o outro lado a responsabilidade. Os professores dizem que os alunos não são bons porque têm origem familiar, às vezes em casa não os fazem bons, não os educam,
Não é? As famílias dizem que os professores não têm competência para... E depois tudo isso depois cai ainda nos políticos que não tomam as medidas adequadas. Pronto. Isto é a pior coisa, é o pior discurso que se pode fazer sobre isto, que é passar o tempo a arranjar culpados. Não, por favor, passem o tempo a arranjar soluções, que é o mais importante disso. Esse é o meu principal lema, não é? Porque não há problemas irresolúveis. E, portanto, pelo menos podemos atenuar os efeitos do problema. Mas se o formularmos bem, e isso é importante, a maneira de pensar, quando estava a falar, que é formular bem os problemas. Eu tentar arranjar culpados, não estou a formular nenhum problema. Não estou a arranjar. E um problema mal formulado não dá uma boa solução. Portanto, aquilo que eu preciso, perca o tempo a formular os problemas e a arranjar soluções. A arranjar culpados, entreguem isso aos tribunais que eles resolvem isso. Resolvem não, cá em Portugal não se resolve tão bem quanto isso, mas enfim. Para finalizarmos, a relação entre escola e sociedade também é preciso que fique azeitada, né? Sim, aquilo que eu entendo, quer dizer, a escola é um espelho idealizado, digamos assim, da sociedade. Nós depositamos na escola tudo aquilo que não somos. Não é? Ou seja, estamos à espera que a escola faça aquilo que nós não fizemos. Não é? E, portanto, há sempre uma dimensão ideológica no que diz respeito a projetar sobre aquela geração o futuro. Só que o futuro não existe. Quer dizer, o futuro somos nós que o construímos. Não é? E, portanto, sei que há coisas que se vão manter, que permanecem, há coisas que mudam. E, portanto, aquilo que eu tenho como sociedade de privilegiar é que a escola possa dar o máximo de capacidades possíveis para os miúdos, as novas gerações, poderem enfrentar o futuro de forma mais empoderada, digamos assim. Não é? E nesse sentido, a escola não pode ser uma ilha. Não é uma ilha isolada, onde se fazem as experiências pedagógicas, como se não houvesse mais nada. Não, 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 não. A escola é um espelho da sociedade. E como espelho da sociedade, nem é melhor nem é pior que a sociedade. E, portanto, Sim, é precisamente uma projeção imediata. imediata dos valores, das concepções, das ideias, das preocupações, dos medos que existem na sociedade. Isso reflete sempre na escola. E, portanto, não esperem que a escola contrarie a própria sociedade. Muitas vezes entendeu-se a escola como um instrumento de mudança social. Só que é a longuíssimo prazo, não é imediato. As pessoas que pensam que, no fundo, que a escola deve ser uma espécie de ilha isolada de onde vai sair o homem novo, isso é daqueles mitos que já deram, mas é um mito. E os mitos, para mim, podem ser muito interessantes para nos questionar, mas são péssimos quando acreditamos neles. E, portanto, melhor é não acreditar em mitos, porque foi por acreditar em mitos que milhões de pessoas morreram no mundo no último século. Não é? E, portanto, é bom para que sejamos questionados. As ameaças são uma forma de nos questionarmos. Estamos a fazer bem, não estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer mal? E a escola, às vezes, tem esse mito, que é o mito de dali vai sair o homem novo. Não é? Daí vai sair um cidadão ideal que nós idealizamos e que não é nada. Portanto, se não tivermos cuidado, transformar a escola num lugar de mitologia social, eu julgo que isso é um perigo que me deixa preocupado, porque há sempre, digamos que o perigo da indoutrinação e da formatação que é contrária ao princípio da liberdade, que é talvez o valor mais importante que nós temos. Professor, muito obrigado pela conversa. Obrigado eu também pela atenção.